Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Faria. O tema da nossa aula, o título é O que quero dizer? E vamos para o tema da aula. Então, hoje nós iremos trabalhar estratégias e procedimentos de leitura, relação do texto verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, objetivo da aula. Reconhecer a retextualização como processo de transformação de um texto oral, escrito ou multissemiótico em outro texto, na mesma ou em outra modalidade. Então, como eu mencionei, o professor Mauro, que é o professor do nono ano, está aqui conosco. Tudo bem, professor Mauro? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos, professores, todos que estão ligados aí. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Ela estava lendo ali o tema e os objetivos, aí parece que dá uma encrencada ali, porque as palavras super complicadas, né? Mas os alunos já ficam falando, o que vai ter nessa aula? Vai ser super simples, tá? Os nomes são complicados, mas a aula é bem tranquila. Vamos então continuando aqui a apresentação da aula. Olha só, os conteúdos de hoje. Retextualização, que é a base hoje da nossa aula, e articulação entre a linguagem verbal e a não verbal em textos. Está no caderno Aprender Sempre, de acordo com a aula 1 da sequência de atividades 3, páginas 43 e 45, volume 2, para vocês acompanharem aí, para a gente poder dar andamento. Não é a sequência de atividade 3 não, gente, é a 4, tá? Ali tem um erro de digitação, mas já é a última sequência de atividades. Muito bem, olha só, como a gente vai trabalhar retextualização, a gente vai ter que entender o seguinte, né? O que é retextualizar, né? Então, pensar que a gente tem um texto e sobre esse texto, ou a partir desse texto, cria-se outros textos. Então, os textos, a gente pode tratar da seguinte forma, não existe uma originalidade 100%, né? Principalmente para os alunos. Mas olha só, não é só para os alunos, é para todos nós. Na verdade, o celular passou a ser como se fosse parte do nosso corpo, né? Então, nós estamos com o celular para tudo mesmo, né? E aí, de repente, você chega num lugar e vê uma placa proibido uso celular. Quer dizer, já causa uma atenção porque você fica pensando em todos os prejuízos, tudo que vai agregar ali de posicionamento ruim contra o seu comportamento, né, ali naquele momento. Então, você já fica contando quanto tempo eu vou ficar, né? Já deve ser a pergunta que a pessoa faz. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Para saber quanto tempo ela vai ficar sem o celular. Então, perceba que, às vezes, a gente não precisa falar. Você chega num lugar e ninguém te falou nada, você não tem informação nenhuma mais direta, mas só de perceber as informações que já estão alocadas no local, como símbolos, né, como esse, já vai trazer uma informação e já pode causar uma mudança de humor, de comportamento e tal. Isso é o que vai ser a base da nossa aula de hoje. Vamos lá, falar do celular foi só uma deixadinha para poder ficar bem calmo, mas a gente vai tratar de assuntos mais pertinentes. Vamos para a retextualização, a definição, olha lá. Então, retextualização é o processo de transformação de uma modalidade textual em outra. Ou seja, trata-se de uma refacção e reescrita de um texto em um processo que envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem, tá? Então, está no Caderno Aprender Sempre, está na página 243, esse é do Caderno Aprender Sempre do professor. Então, o professor vai ter que passar para vocês essa definição, caso vocês queiram retomar e não peguem no material. Então, olha só, refacção é transformar uma modalidade textual em outra. É aquilo que eu comecei a antecipar no início da aula, ou seja, você tem um texto escrito, que é o mais comum que a gente tem, mas que a gente consegue transformar esse texto em outras modalidades, para fazer a mesma coisa, transmitir informação, para comunicar. E aí você faz o quê? Você refaz, você faz uma releitura daquilo que foi o texto original. E tanto, não é só transformar o texto verbal, por exemplo, em textos não verbais, e é o contrário também, tá? Então, a retextualização é você trabalhar em cima de um texto já existente e de forma que você, ao modificar, transmite uma informação que pode ser a mesma ou pode ser uma informação modificada, como, por exemplo, o resumo, né? O resumo, ele traz as mesmas informações, só que de forma mais reduzida, né? Sintética, enquanto no texto original vai estar mais abrangente. Então, é uma retextualização também. Então, retextualizar é trabalhar em cima do texto, de forma que você... Na maior parte das vezes, a gente quer melhorar a informação, tá?
Então, por exemplo, o título da aula, o que eu quero dizer? Às vezes você está escrevendo, a pessoa lê, mas ela não entendeu o que você quer dizer. Aí, ao você usar um outro tipo de texto, uma outra modalidade, você pode alcançar esse objetivo de forma mais eficaz. Vamos ver como continua aqui, ó. Trabalhando um texto que está no caderno também, e a gente vai usar ele como exemplo. Olha só. Gota d'água. Você sabia que o desaparecimento das abelhas nativas do Cerrado está relacionado aos alimentos transgênicos ou agrotóxicos, ao aquecimento global e até à radiação emitida pelos telefones celulares? As abelhas são as responsáveis direta e indiretamente por até 65% dos alimentos que consumimos. A polinização que elas realizam faz parte do ciclo da natureza e, de certa forma, do equilíbrio do mundo como um todo. Albert Einstein certa vez afirmou: se as abelhas desaparecerem, a humanidade seguirá o mesmo rumo em 4 anos. E o que tem acontecido nas últimas décadas é um desaparecimento sistemático da quantidade de abelhas e colmeias. Por serem insetos sensíveis, muitas espécies de abelhas têm sucumbido devido à intoxicação por agrotóxicos, que danificam o seu sistema imunitário e o torna incapaz de combater doenças e bactérias. Estudos recentes da Royal Society of London, uma renomada academia científica britânica, revela que até mesmo os alimentos transgênicos e a radiação emitida pelos celulares podem ser a causa da morte de muitas abelhas. No caso dos transgênicos, o motivo seria um gene resistente a insetos que contém pedaços do DNA de uma bactéria que também pode matar abelhas. Quando as abelhas se alimentam no pólen de uma planta geneticamente modificada, seu sistema imunológico também é atacado por essa bactéria. No caso dos celulares, o problema consiste na interferência da radiação emitida por eles no sistema de navegação das abelhas. Desorientadas, muitas não conseguem voltar às suas colmeias. E o que isso tem a ver com o cerrado brasileiro? Tudo. Muitas plantas nativas do bioma dependem de espécies nativas de abelhas que são responsáveis pela polinização das plantas e, sem isso, muitos frutos do cerrado podem desaparecer. Devido ao alargamento da produção de grãos transgênicos. Vamos lá, olha, os alunos da professora Odila colocaram assim: o desaparecimento das abelhas. Alguns alunos do professor Vanderlei colocaram extinção das abelhas. O aluno Matheus, da professora Keilane, coloca assim: o sumiço das abelhas. E alunos da professora Rita, as abelhas e as possibilidades de extinção. Muito bom. Olha só, e é importante a gente entender o seguinte, que quando a gente está falando do desaparecimento das abelhas, a gente está falando do, segundo o Albert Einstein, do nosso próprio desaparecimento, né? Demoraria uns 4 anos, segundo ele, se as abelhas fossem extintas. Então, olha como o tema é importante, né? Agora, o que levou a entender isso? A gente precisa saber, né? O aluno leu, nós lemos 2 textos. Qual o texto que é mais claro sobre isso, né? Então, a gente precisa saber. Qual a informação que estava no texto 1 que não consta aí? Vamos ver se eles lembram de alguns. Pode voltar. Está subindo aqui, ó. Os alunos da professora Andréia colocaram assim: um texto está em prosa e o outro é um infográfico. E os alunos da professora Odila colocaram alguns argumentos. Alguns argumentos. Quem pode especificar? Vamos lá, manda aí. Especifica para a gente pelo menos um que vocês não viram, que estava no texto 1 e que não consta no texto 2. Ainda não subiu nenhuma resposta. Vamos não lá. Subiu? Vamos lá, então. Ó, eu vou deixar pendente essa daí para vocês, hein? Vou deixar mesmo. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos para a atividade 4. Eu preciso dessa resposta da atividade 3. Atividade 4. As informações dispensadas, ou seja, essas que foram excluídas no texto 2, acarretaram prejuízo na interpretação? Bom, como eu dependo da 3, vocês não vão conseguir responder essa, né? Vamos ver se alguém me salva. Eu preciso que me salvem aqui. A abelha é uma polinizadora nata. Traz algum prejuízo para o entendimento do texto 2? É essa a questão que a gente quer saber aqui na atividade 4. Conseguiu subir alguma? Não. É probleminha técnico, gente. A gente está com probleminha técnico no chat, mas não tem problema. A gente vai fazendo aqui. E aí depois vocês podem mandar numa rede social, tal, a participação, que a gente manifesta depois. Olha só, não acarreta nenhum tipo de prejuízo, tá? Em relação à atividade 4, porque a importância que queria se dar no texto 2 era das causas que poderiam estar fazendo as abelhas desaparecerem. E elas foram bem manifestadas, muito bem claras, inclusive mostrando as consequências que acarretariam para o ser humano aí
na questão do desaparecimento delas. Muito bem. A atividade 5, ela pede o seguinte, olha na tela aí. A escolha dos elementos não verbais do texto 2 está coerente com a temática? Ou seja, os desenhos, as imagens ali está coerente com a temática? Está subindo?